Graça e paz, irmãos, aos que estão aqui, aos que irão assistir depois, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas nesta manhã, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Antes de iniciarmos, eu queria fazer uma oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, para exaltar e glorificar o Teu nome. Dizer que não há outro Deus, que somente o Senhor é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que faz todas as coisas por nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo Teu grande amor, o Teu incomparável amor sobre as nossas vidas, ó Deus. Que nesta manhã esta palavra venha falar de uma maneira poderosa nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Deus. Desde já, ó Pai, eu repreendo toda a mente cauterizada, todo o coração endurecido, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas e que essa palavra venha sobre a nossa mente e desça no nosso coração e se torne prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, o texto que nós vamos ler hoje é Daniel 6. E antes de iniciarmos no texto de Daniel 6, eu queria voltar em Daniel 5, os últimos 2 versículos ali. Daniel 5, versículo 29 e 30. Que diz assim: Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Meda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, nós vimos que a Babilônia foi derrotada em uma única noite pelo Império Medo-Persa. Dario o Medo conquistou a Babilônia e organizou o império. E colocou sobre ali o império, organizou em 120 províncias e colocou 120 governadores para conduzirem ali. E 3 presidentes. E entre esses presidentes, esses governadores eram homens de confiança do rei, porque eles tinham que cuidar para que o rei não sofresse dano e nem tivesse prejuízo financeiro. Então, eles deveriam ser homens de confiança. Daniel, que era um dos cativos de Judá, foi escolhido como um dos presidentes para ser colocado ali na Babilônia. Mas, quando o rei reconheceu ali a sabedoria de Daniel, a fidelidade de Daniel, ele planejou colocar Daniel acima de todos aqueles administradores, aqueles governadores, daqueles presidentes. Mas logo que isso aconteceu, veio a inveja e a perseguição contra Daniel. Mas ele continuou firme em sua fidelidade e em sua perseverança a Deus. Então, o tema da nossa ministração nesta manhã será fidelidade e perseverança. Fidelidade e perseverança, o tema dessa meditação. E Daniel, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Então, nós vamos aprender um pouco com a vida de Daniel, como nos mantermos firmes, fiéis e perseverantes. Então, o primeiro passo para que nós possamos ficar fiéis e perseverantes a Deus é tendo um espírito excelente. Então vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 governadores que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses governadores dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente,
e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, o primeiro passo para sermos fiéis e perseverantes é ter um espírito excelente. Sendo assim, Daniel era muito bom, porque excelente significa bom e ótimo. E Daniel era uma pessoa boa, ele era uma pessoa dedicado, esforçado em tudo aquilo que ele fazia para o rei. Ele fazia tudo com esforço, com dedicação. E então o rei planejou colocar ele acima desses administradores, desses governadores, porque graças à bondade de Deus, a dignidade de Daniel e a fidelidade dele fizeram com que o rei reconhecesse isso e o colocasse acima de todos os outros governadores. E Daniel tinha dignidade e respeito, e principalmente uma comunhão poderosa com Deus. Tanto que nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 1, que Daniel não aceitou comer da mesa de Nabucodonosor, nem se contaminar com aqueles manjares, aqueles alimentos oferecidos pelo rei, porque ele sabia que aqueles manjares, que aqueles alimentos eram consagrados a deuses. Então aí nós podemos ver o temor, a sabedoria e a fidelidade de Daniel para com Deus. Então ele tinha um espírito excelente, ele era bom, e tudo que ele fazia com esmero, ele fazia com dedicação, ele fazia com esforço. Que nós possamos ser pessoas assim também, tementes e fiéis a Deus, como Daniel. Então, ele se destacou pelo seu temor a Deus, ele se destacou pela sua comunhão que ele tinha com Deus e pela sua sabedoria. E eu acredito que essa sabedoria que Daniel tinha não era sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, que é pura, santa e verdadeira. Então essa sabedoria Daniel tinha, por isso ele se destacou, por isso ele tinha esse espírito excelente. Então o primeiro passo para continuarmos fiéis e perseverantes é termos um espírito excelente para a glória do nome do Senhor. E o segundo passo para sermos fiéis e perseverantes, sendo exemplar, bom testemunho em tudo. Então vamos ler o versículo 4 ao 9, que diz assim: Então os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Deixa eu ver aqui, até o 9, né? Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão o procurarmos contra a lei do seu Deus. Então, esses presidentes e governadores foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e os governadores, conselheiros, concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então nós vimos aqui que aqueles presidentes, aqueles governadores, aqueles príncipes, prefeitos, eles se reuniram para tentarem de alguma maneira pegar Daniel, acusar Daniel. Mas Daniel tinha uma vida exemplar e tinha um bom testemunho. Não se achava nele, como nós vimos aqui, nenhum mal, não se achava nele nada que o pudesse acusar. Nem culpa alguma, nem erro e nem culpa alguma. Porque ele era fiel. A única coisa que eles podiam fazer contra Daniel era ir contra os princípios, fazer um decreto que fosse contra os princípios de Daniel. Contra os princípios, contra a lealdade e a fidelidade de Daniel a Deus.
Então eles se reuniram e pensaram, nós não temos o que acusar ele, porque ele é fiel, ele é perseverante, ele é exemplar em tudo que ele faz. Então, o que nós vamos fazer para poder pegar ele nesse decreto? Então eles foram lá e conversaram com o rei Dario para que ele fizesse esse decreto, aonde eles poderiam pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel não ia cumprir. Satanás muitas vezes usa das mesmas estratégias contra o povo escolhido de Deus. Nós temos visto nos últimos dias aí a perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, principalmente nesses países onde é proibido falar do amor de Jesus. Lá na Coreia do Norte, no Afeganistão, muitas vezes nossos irmãos são acusados, sem culpa nenhuma, sem erro nenhum, são presos e muitas vezes são mortos, simplesmente porque adoram o Deus vivo, porque adoram o Deus Todo-Poderoso. E ali, aqueles governadores, aqueles presidentes, eles procuraram algo que fosse contra os princípios de Daniel, para poder pegar Daniel, para poder acusar ele. Devemos sempre nos manter firmes e fiéis em meio à sociedade em que vivemos. Sei que é muito difícil, porque nós temos visto nos últimos dias a corrupção aumentando. Nós temos visto a violência aumentando cada vez mais. A imoralidade, a ganância, a idolatria e tantas outras coisas que muitas vezes nós nos entristecemos e nós vemos que as pessoas não estão mais se respeitando. Cada vez elas estão se tornando mais egoístas. Mas eu quero te dizer, e isso Deus falou comigo também, em meio a tudo isso, em meio a toda essa situação da sociedade, que Deus nos levantou, que Deus nos escolheu para mostrar que o único e verdadeiro Deus que pode mudar toda essa sociedade é o Senhor Jesus, é o nosso Deus que reina para todo sempre. É só Ele. Então, através disso, as pessoas vão começar a se respeitar. Mas Deus quer que nós, como escolhidos dele, falemos, não nos calemos, como Daniel. Ele não se calou, ele continuou. E o terceiro passo, então, antes do terceiro passo, eu quero dizer que nós devemos nos manter fiel e perseverante em todo o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, as obras que Ele colocou em nossas mãos, nos mantermos fiel ao Senhor e não aceitar de maneira nenhuma as investidas de Satanás, os manjares que muitas vezes Ele coloca à nossa frente. Então não aceite, em nome de Jesus, não aceite as investidas, não aceite os manjares que o inimigo tem colocado na tua frente, em nome de Jesus. E o terceiro passo, então, é não temer diante dos inimigos. O verso 10 ao 13 diz assim, verso 10 ao 13 diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real. Lhe disseram, não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então, o terceiro passo, não temer diante dos inimigos. Os inimigos de Daniel não tinham nada que pudessem acusá-lo. Então, eles, cheios de inveja, de maldade no coração,
se juntaram para tramar uma confusão por causa da fidelidade de Daniel ao seu Deus e às suas leis. Eles concordaram em irem juntos, se juntarem e irem conversar com Dario para fazer um decreto no qual Daniel não obedeceria. Esse decreto proibia que no espaço de 30 dias, nenhuma pessoa poderia fazer qualquer petição ou orações a qualquer deus ou homem, a não ser em nome do rei Dario. E aquele que desobedecesse esse decreto seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, nós vimos aqui no versículo 10, Daniel, pois quando soube dessa escritura, ele não desistiu, ele entrou na casa dele. Ele abriu as janelas, e aqui diz que como costumava fazer. Ele não se dobrou diante do inimigo, ele não se intimidou, ele não teve medo. Ele foi da mesma maneira que ele fazia todos os dias. Ele, como um homem temente a Deus, sincero e fiel aos seus princípios, ele não se preocupou, nem se intimidou com esse decreto. E como ele costumava fazer 3 vezes ao dia, ele punha-se de joelho e orava e dava graças ao Deus do céu. Mesmo sabendo que aqueles homens, quando vissem, o iriam denunciá-lo. Iriam denunciar. E isso o levaria à morte, porque ele seria lançado na cova dos leões. Então, ele continuou fiel e perseverante, como fazia sempre, como costumava fazer. Eu até grifei aqui, como costumava fazer 3 vezes ao dia. Ele abriu as janelas e foi orar. Isso não quer dizer que ele estava provocando aqueles homens. Não, de maneira nenhuma. Ele estava fazendo aquilo que ele sempre fazia. Ele não se preocupou com o decreto. Ele não teve medo, ele não se intimidou, ele continuou a buscar a Deus e dar graças a Ele, a dar graças ao Senhor, porque o único que podia livrá-lo era Deus. Então, mesmo que isso fosse levá-lo à morte, ele continuou firme. E o 4º passo é permanecendo na posição, ainda que tenha que sofrer afrontas, ainda que tenha que sofrer acusações. Do verso 14 ao 18, diz assim: Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol, e empenhou-se por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Então nós vimos aqui que Daniel foi acusado. Quando aqueles homens viram ele ali orando, viram ele ali buscando o Senhor, aqueles homens foram diante do rei e falaram: não pode ser revogada essa lei. Então o rei, muito penalizado no seu coração, pediu que trouxessem Daniel e fosse lançado na cova dos leões e fosse selado ali com o seu anel real. E isso significava que ninguém podia abrir aquela cova, ninguém podia mexer, a não ser pela autorização do rei. Diante disso, nós vimos que Daniel se manteve firme na sua convicção e posição de verdadeiro servo de Deus. E o próprio rei, disse ali no verso 16, que nós lemos na parte B, diz assim: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha que lindo. O rei falou para Daniel que o Deus que ele servia continuamente, que esse Deus o livrasse ele da cova dos leões. A cova dos leões era subterrânea,
com uma abertura no topo. Uma grande pedra foi posta sobre a abertura e o rei selou com seu anel. Isso significava que ela não podia ser aberta sem autorização do rei. Devido à fidelidade e à integridade de Daniel, o rei respeitava ele. Assim, embora fosse obrigado a cumprir o seu decreto, teve esperança. E naquela noite não comeu e nem bebeu. Aqui a palavra diz que o rei jejuou, porque ele ficou triste, porque ele não podia revogar aquela lei quando soube que era contra Daniel. E ele tinha feito aquilo e tinha selado com seu anel, então não podia ser revogado. Mas ele teve esperança no coração dele, como ele disse ali para Daniel: o teu rei, o teu Deus a quem tu serves continuamente, ele que te livre. Então ali ainda havia uma esperança no coração do rei que Daniel não seria morto. E isso nós vamos para o quinto passo, que para permanecermos fiéis e perseverantes, devemos confiar e crer e nos manter firmes, porque nos momentos de grande aflição, Deus nos livra. Verso 19 a 23, diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei, ali na manhã seguinte, mesmo ele tendo falado aquela palavra para Daniel, que o Deus de Daniel iria salvá-lo, Deus de Daniel poderia livrá-lo, ele foi com uma voz triste ali na cova, porque ele não tinha certeza o que ele ia encontrar, se ele ia encontrar Daniel vivo ou morto. Então a voz dele estava triste e ele chamou por Daniel. Ele chamou por Daniel e Daniel respondeu. Então Daniel falou e disse: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Que tremendo. O meu Deus fechou a boca dos leões. Então, aquele rei ficou, eu creio que ele ficou assim, de uma maneira que, imagine nós, se nós chegássemos e tivéssemos uma condição dessa, qual seria o modo que nós agiríamos quando visse ali esse milagre tão grande? Então Daniel respondeu que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões e Deus tinha poupado a Daniel porque ele era um servo fiel e fechado a boca dos leões. Esse milagre levou o rei Dario a testemunhar do grande poder e fidelidade de Deus pelo seu povo e a perseverança de Daniel, mesmo em meio às perseguições. Então o verso 25 e o 26 diz assim: Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Olha que tremendo. Primeiro foi feito um decreto contra Daniel, um decreto para a morte. Agora, o rei, através desse milagre, através da vida de Daniel, ele fez um decreto de vida, que em todas as nações, em todos os lugares, adorassem somente o Deus de Daniel. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Esse é o Deus que Daniel servia. Esse é o Deus que nós servimos. Notemos que o nome de Daniel significa: Deus é o meu juiz. E isso fez com que Daniel provasse disso, pois Deus o havia julgado correto e justo. Deus é o meu juiz, o nome de Daniel. E Deus o havia julgado correto e justo e livrado ele da cova dos leões, livrado ele dos leões.
Nosso Deus é um Deus de batalhas, é um general de guerra, é um Deus poderoso, que se for necessário, Ele entra lá na cova dos leões e fecha a boca dos leões e nos liberta, como Ele fez com Daniel. Porque Ele é um Deus forte, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus de guerra. Que nós possamos crer nesse Deus poderoso, nesse Deus tremendo. Então nós concluímos que para sermos fiéis e perseverantes, temos que ter um espírito excelente, que agrada ao Senhor. Temos que ser fiel em tudo, pois a fidelidade faz a diferença na vida do cristão. Não temer diante dos inimigos, permanecer na posição ainda que tenhas que sofrer. Não dar crédito às afrontas de Satanás, das acusações do inimigo. Confiar em Deus, pois nos momentos de grande aflição, Deus não desampara os seus. O mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está comigo e Ele está com você. Daniel se manteve firme e fiel a Deus. Ele não se dobrou diante dos inimigos. Deus sempre esteve com ele. Tanto é que o livrou das garras dos leões. Que possamos ficar firmes diante das lutas, diante das aflições, diante das perseguições, dos tempos difíceis, e saber que Deus jamais desampara um filho seu. Aleluias. Portanto, creia no Deus do impossível, porque nós sempre temos que dar glórias a Deus, porque Ele é o nosso Deus que faz todas as coisas. Nessa história nós concluímos que Deus não quer nos tirar da cova, porque muitas vezes Ele faz que nós passemos por lutas, porque a palavra de Deus fala também que o ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo, e o Senhor prova os nossos corações. Então, muitas vezes nós estamos lá na cova, mas Deus vai nos livrar. Porque nessa história nós vimos que Deus não livrou Daniel da cova, mas que lá Daniel confiou em Deus. Então, que na cova nós possamos confiar em Deus, porque foi ali que Daniel se encontrou com o anjo do Senhor e experimentou mais uma vez a fidelidade do Senhor. E experimentou mais uma vez que ele deveria viver sobre a proteção e totalmente confiando no Senhor. Depender totalmente desse Deus poderoso. Que Deus nos conduza a ter essas experiências. De temer o Senhor. De ter confiança no Senhor. Nós devemos temer sim, se Deus não estiver conosco. Mas se Ele estiver conosco, se a presença dEle estiver conosco, nem fogo vai nos queimar. Nem leões vão nos fazer dano, porque o Senhor está conosco, porque a presença dEle é real em nossas vidas. Pois é Ele quem nos dá a vitória, é esse Deus presente, é esse Deus que livrou Daniel lá dos leões, da boca dos leões. Ele foi lançado na cova, mas Deus livrou ele ali na cova. É esse Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o verso 27, para terminarmos. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel da boca dos leões. E aqui eu queria terminar com outro versículo que diz assim, para concordar com o versículo 26, o último ali, onde ele diz assim: porque Ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Mateus 1, 31 e 33 diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluias. Então nós vimos Jesus aqui. Jesus aqui, o seu reinado não terá
fim. Então Jesus, nós temos Jesus hoje, que nos ajuda em todas as lutas, em todas as aflições, em todas as batalhas. É Ele que está conosco. Esse Jesus, esse Senhor, que o seu reino não terá fim. Ele nos livra, Ele nos salva e Ele faz milagres e maravilhas no céu e na terra. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que faz todas essas coisas? Você crê em Jesus? Se você não crê ainda nesse dia, creia que Ele vai te livrar, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus de guerra, que Ele é o nosso general e que Ele está à frente de todas as batalhas, em nome de Jesus. Então a pergunta é, temos sido perseverantes e fiéis na oração? Temos vivido de uma forma justa e fiel, mantendo-nos firmes em todos os princípios? Temos vivido de tal maneira que nenhuma acusação seja encontrada em nós? Mantendo-nos com a consciência limpa e uma vida inculpável? Oh, aleluia! Temos vivido desta maneira? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa manhã, que Deus fez para mim enquanto eu estudava essa palavra. Será que temos vivido de uma maneira justa, em que mesmo que o inimigo nos acuse, diante do nosso Deus nós estamos inculpáveis? Nós estamos tendo uma vida justa, uma vida perseverante, uma vida fiel? Deus, Ele continua sendo fiel e Ele é fiel até o fim. Ele requer de nós essa fidelidade e essa perseverança, em nome de Jesus. E hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda em tudo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, eu me coloco diante do Senhor, assim também como eu coloco meus irmãos que estão aqui, que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Deus, enche os nossos corações de fé, enche os nossos corações de temor e tremor pela Tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações com a Tua graça para que nós possamos ser fiel em tudo, mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as perseguições, mesmo, Senhor, que nós estivermos sendo condenados à morte por amor do Teu nome, que nós não venhamos a nos desviar, que nós possamos nos manter firmes, perseverantes em todo o tempo, com orações, com súplicas, dando graças ao Senhor como Daniel fez. Oh Deus, que nós possamos aprender nesta manhã a ter uma vida justa e fiel diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. E aqueles que ainda não experimentaram isso, que nesta manhã possam experimentar, ter essa experiência contigo, ó Pai, de saber que o Senhor é um Deus que livra, que o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, que o Senhor é um Deus que nos salva. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor e pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida nesta manhã e creia. Se você não creu ainda, creia que Deus é o Deus do impossível, um Deus de milagres. Amém?